Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, debaixo da graça e da bênção de Deus. Nesse vídeo eu quero compartilhar mais um texto, um trecho das Escrituras aqui, compartilhar uma meditação com vocês, espero que vocês me acompanhem até o final. Nós vamos ler Isaías no capítulo 30, do versículo 15 ao 18. Eu já compartilhei com algumas pessoas aí esse versículo bíblico de Isaías 30, 15. Eu estou fazendo a leitura de Isaías e foi um texto bíblico que me chamou muita atenção e que eu guardei para mim, e eu queria compartilhar com vocês um trecho um pouco maior para edificação aí na sua família. Espero que você consiga me acompanhar aí, viu? Nós vamos falar um pouquinho, a partir desse texto, sobre a natureza de Deus e a nossa natureza. Nesse texto nós vamos perceber bem e claro essas duas naturezas, quem é Deus e quem somos nós, quem é o ser humano no meio disso tudo. Então preste atenção aí que você logo vai perceber uma diferença bastante grande, né, nessas coisas. Vamos lá? Vamos ler Isaías 30, 15 em diante. Diz assim, ó: diz o Senhor, o soberano, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Eu vou ler aqui duas partes principais. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, versículo 15: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E no 18: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Até aqui. Graças a Deus por essa palavra. O contexto dessa palavra, Isaías 30, é uma profecia contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, porque não só eles eram rebeldes, eles eram desobedientes a Deus. Deus estava a todo momento chamando eles ao arrependimento, porque eles se desviaram da vontade de Deus, estavam fazendo aquilo que Deus reprovava, e eles eram povo de Deus, e não estavam de fato servindo e adorando a Deus. Não só isso, acabou que nessa época veio a ameaça à Síria. A Síria era um grande império que por um tempo dominou a região do Oriente Médio, e eles estavam avançando agora e ameaçando Israel e Judá, assim como todas as nações em volta. E ao invés de essas nações, que eram povo de Deus, Israel e Judá, eles se voltarem a Deus e se arrependerem, então, e buscarem a Deus para que Deus pudesse agir e livrar eles decidiram que eles, na verdade, iriam buscar ajuda no Egito. O Egito era uma outra grande nação, mais ao sul, que era poderosa na época e que talvez eles imaginaram que poderia bater de frente com a Síria. Então eles foram lá buscar ajuda, fazer aliança com o Egito. Só que isso, para Deus, era completamente errado. Por quê? Deus não queria que se fizesse aliança com outros países, com outras nações, para a guerra. Porque Deus disse que ele seria o refúgio do seu povo. Deus disse que se o povo obedecesse e confiasse nele, ele salvaria, livraria. Eles não precisariam confiar em outras nações, ou outros exércitos, ou outros povos mais poderosos.
E Deus se indignou com isso. Se indignou, e aí ele traz essa profecia de Isaías 30. E nela a gente a gente vê, como eu disse logo no começo, a natureza de Deus e a natureza do homem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, a partir daquilo que a gente leu. A natureza de Deus, começando pela natureza de Deus. A natureza de Deus uma natureza, um Deus. Deus é um Deus que sempre se aproxima, que sempre está nos atraindo para si. Se a gente vê logo os versículos 15, na verdade eles são um convite. Ele diz, olha, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Era mais ou menos como Deus estivesse dizendo para eles, gente, para que tanta correria? Para que vocês estão aí dispersos e preocupados, correndo para um canto, para um lado? Só tinha uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Venham a mim, se arrependam, voltem-se para mim, encontrem descanso em mim, quietude se aquietem na minha presença e confiem em mim, e o resto eu vou fazer. Eu vou dar força a vocês, eu vou dar vigor e eu vou salvar vocês. Então era Deus, no meio disso tudo, indignado, sim, por causa que o povo havia abandonado, mas ao mesmo tempo convida de novo e diz, venham para perto de mim, eu tenho descanso para vocês, eu tenho quietude para vocês, mas vocês precisam se arrepender e confiar em mim. Então Deus é sempre um Deus que está à procura, que sempre é um Deus que está indo atrás do seu povo, daqueles que estão longe. A gente vê isso diversas vezes, a Bíblia toda mostra Deus indo ao nosso encontro, Deus nos atraindo, Deus nos buscando. Quando a gente vê, por exemplo, Adão e Eva quando pecaram, vocês acham que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Por que vocês acham que lá em Gênesis, no capítulo 3, fala que Deus foi ao encontro de Adão e Eva e perguntou, Adão, onde você estava? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Vocês acham mesmo? Claro que Deus sabia. Mas o que Deus estava dizendo, mostrando, Adão, eu sei que você vacilou, Adão, mas eu estou aqui. Eu vim conversar com você, cara. Eu sei que você vacilou, mas mesmo assim, eu ainda estou te procurando. Eu ainda estou indo em busca de você. Você se escondeu de mim. Por causa do seu pecado, você se escondeu de mim, mas eu continuo te procurando. Adão. E aí quando a gente vê, quando Deus chama Abraão, ele não chama uma pessoa porque ele está interessado somente em Abraão. Ele chama Abraão porque ele queria fazer a partir de Abraão, Gênesis 12, um povo. E esse povo, a base da promessa que Deus tinha para esse povo, que a partir de Abraão e do povo que viria Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus não estava só interessado em Abraão ou no povo que viria de Abraão. Deus estava interessado em todas as famílias da terra que seriam atraídas a ele. E quando se voltassem a ele, seriam abençoadas. Deus de novo dizendo, eu estou aqui e eu estou indo em busca daqueles que se perderam. E aí a gente vai para a Bíblia inteira, Deus sempre oferecendo perdão, arrependimento, Deus sempre se oferecendo como aquele que preenche o nosso ser, preenche a nossa vida. E aí, por último, para encerrar isso e para mostrar de vez que Deus ele está em busca, né? Ele nos busca como ser humano, como criação dele, para estar perto dele, e ele envia Jesus. E ele envia Jesus para que Jesus abra um caminho definitivo, onde a gente possa voltar-se para Deus. Deus faz o caminho de vir até a gente, para depois abrir um caminho que nos dá a liberdade de ir até Ele. Então isso mostra que Deus está sempre se aproximando, está sempre nos atraindo para Ele. Essa é a natureza de Deus. Outra coisa interessante sobre a natureza de Deus é que ele tem um desejo imenso de demonstrar bondade e compaixão. Gente, a gente acredita muitas vezes, parece que dentro de nós foi uma mentira colocada pelo diabo, de que Deus, na verdade, ele tem prazer na condenação. Deus tem prazer na destruição. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos vacilões, a gente faz um monte de coisa que Deus não quer,
então Deus está irado e ele quer satisfazer a sua ira. Então é isso que Deus quer agora. Deus não está interessado em bondade, ele quer detonar com a gente e satisfazer a ira dele. Gente, uma coisa que a gente precisa entender, a ira de Deus foi satisfeita em Cristo. Ele já botou Jesus lá para satisfazer a sua ira lá, tá? Deus não tem mais, Deus nunca teve, na verdade, prazer na destruição de ninguém. Se a gente for abrir, por exemplo, Ezequiel, no capítulo 18, é um texto maravilhoso, que mostra o seguinte, deixa eu ler antes Isaías 30, 18, que fala assim, ó, depois de Deus dizer, vocês vão fugir, porque vai vir um só e vai amedrontar todo mundo vocês serão destruídos, mas Deus diz assim ainda no versículo 18, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês e ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. O que está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, Deus só está esperando o momento, ele anseia pelo momento em ser bondoso, ele anseia pelo momento em poder mostrar compaixão. E agora nós vamos ler Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30 e 31. Olha só o que diz. Portanto, a nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês, livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Para que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Deus está dizendo, cara, eu não tenho prazer nenhum em destruir vocês, eu não tenho prazer nenhum em que minha ira caia sobre vocês, em que minha justiça, que é, sim, implacável, mas eu não tenho prazer nenhum em que minha justiça caia sobre vocês. O meu desejo é de ter momento de mostrar a compaixão e mostrar a bondade para vocês. É isso que eu quero. Por isso é que eu estou toda hora chamando vocês a arrependimento, porque se não houver arrependimento, o juízo está sobre nós. O juízo está sobre a nossa cabeça. Ele diz, para mim poder mostrar compaixão e bondade, eu preciso que vocês se voltem, que vocês abandonem o seu mau caminho e voltem-se para mim, confiem em mim, não confiem em você mesmo, no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria vida, no seu jeito de viver. Eu preciso que você confie em mim e ande nos meus caminhos. E aí eu vou encontrar um momento certo, e aí será o momento certo de eu mostrar a compaixão, eu vou mostrar a minha bondade, que é o que eu mais quero fazer. O que eu mais quero é mostrar a minha bondade, a minha compaixão, a minha bênção, a minha presença na sua vida. É o que eu mais quero, é isso. Essa é a natureza de Deus. Deus não tem prazer na destruição, na condenação, no julgamento. Deus não tem prazer nisso. Ele é justo, sim. E ele diz claramente, pois o Senhor é Deus de justiça. Deus não vai abrir mão da sua justiça, mas o que ele mais anseia é ser compassivo, é poder mostrar a sua bondade. Lembre-se disso, essa é a natureza de Deus. Deus ama demonstrar bondade conosco. Olha que coisa mais linda, gente. Deus ama demonstrar bondade. E o momento certo e oportuno de Deus fazer isso é no nosso arrependimento. É ali que Deus vai demonstrar a sua bondade. Lembre-se disso. Então Deus é um Deus, olha a natureza de Deus, que está sempre vindo ao nosso encontro e nos atraindo para Ele. E Ele demonstra em vários convites, como o convite do 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Certo? Ele estava fazendo mais um convite. Não só à nação de Israel, mas agora a todos. Diga, olha, eu quero atrair vocês para mim. Esse é o meu desejo. E mais, Deus é um Deus que tem um desejo de demonstrar compaixão, bondade, misericórdia, amor, derramar bênção sobre a nossa vida. Essa é a natureza de Deus. Deus ama isso. Ele não quer ter que executar juízo sobre nós. E isso ficou claro quando ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para que a sua justiça fosse colocada sobre Jesus, para que a sua ira fosse satisfeita. Ele disse, eu não preciso mais, porque agora todos aqueles que se voltarem para Jesus, todos aqueles que amarem a Cristo, crerem nele, confiarem nele, agora terão tudo, toda a minha bondade, terão toda a minha compaixão, terão toda a minha atenção, terão a minha salvação, terão tudo de mim em Cristo.
isso é oferecido. Essa é a natureza de Deus. Sempre foi, gente. Agora, qual é a natureza do homem? A natureza do homem é um pouquinho mais complicada. A natureza do homem é de nós somos aqueles que estão sempre com uma certa resistência aos convites de Deus. Nós, por outro lado, nós sempre resistimos. Quando ele fala no versículo 15, diz o soberano, o Senhor, o Santo Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, logo depois vem, mas vocês não o quiseram. Essa é a nossa natureza. Nossa natureza de resistência. Resistência ao que Deus está falando. Se vocês lerem um pouquinho anterior, um pouquinho antes, vocês vão ver que Deus está dizendo, olha, eu mandei profetas, eu mandei os meus porta-vozes para vocês, mas vocês sempre os rejeitaram e não quiseram ouvir. Deus sempre enviando e fazendo o que fosse necessário, mas a gente resistindo. Essa é a nossa natureza, gente. A natureza do homem não é tendenciosa para Deus. A natureza do homem é tendenciosa ao mal, ao pecado, à rebeldia, a viver uma independência de Deus. Essa é a natureza do homem. Nós somos rebeldes como natureza, nós somos rebeldes, nós não queremos ouvir o que Deus está falando, principalmente quando Ele nos repreende. Nós não queremos. Olha só o que diz o versículo 9 em diante, na mesma profecia aqui. Diz assim, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Sabe o que está dizendo aqui? Essa é a nossa natureza. Dizer assim, enquanto Deus está falando coisa legal pra gente, tudo bem. Enquanto Deus está falando coisas bacanas, de bênçãos, coisas que são agradáveis aos ouvidos, tudo bem. Mas quando Deus começa a botar o dedo na ferida, quando Deus começa a nos repreender, quando Deus começa a nos confrontar com a sua santidade, nós queremos fugir. Nós resistimos a isso como esse coração tendencioso à rebeldia, à desobediência. Nós resistimos, nós não queremos ouvir as repreensões de Deus. Essa é a nossa natureza. Aqui ele estava dizendo, não, profetas, parem, não falem mais o que Deus está falando, não queremos mais ouvir, vocês ficam nos confrontando com essas coisas. Faça o seguinte, falem coisas agradáveis. Falem coisas agradáveis. Na verdade, é o que muita gente está querendo, né? Nos últimos dias, não querem ouvir o que Deus está querendo dizer, está querendo ouvir o que os seus ouvidos querem ouvir, né? Bênção, prosperidade, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, não é assim que funciona. A palavra de Deus vem para nos confrontar e dizer a sua natureza é rebelde. Se você está querendo só ouvir coisas agradáveis e seguir só o que é a parte boa de Deus, você está sendo rebelde. Essa é a nossa natureza. Nós resistimos aos convites de Deus. Nós resistimos e somos rebeldes às repreensões de Deus, principalmente quando elas vêm e elas são duras. Então Deus sempre nos atraindo, Deus sempre sendo bondoso, Deus querendo nos atrair para si, nos convidando e tendo prazer na bondade. E nós resistindo sempre a esse convite, nós procurando o nosso próprio caminho, né? Nós procuramos os nossos próprios meios, porque no 16 em diante eles disseram, nós não quisemos. Mas vocês disseram, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. Ele estava dizendo, não, Deus, nós não queremos o que o Senhor está oferecendo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver o nosso problema do nosso jeito. É isso que nós vamos fazer. Essa é a nossa natureza, gente. De não confiança em Deus, de não entender e não procurar o conselho de Deus. Felizmente, gente, o acesso a essa bênção, esse convite que Deus fez, a bênção do convite que Deus fez aqui e em tantos outros lugares em Cristo, continua aberta. A porta continua escancarada, o caminho continua aberto. E se a gente realmente quiser confiar em Deus, nós vamos experimentar descanso, nós vamos experimentar quietude, nós vamos experimentar vigor, nós vamos experimentar salvação em todas as coisas da nossa vida. É isso que Deus está dizendo. E em toda parte na Escritura é isso que Deus diz.
Lembre-se, continua aberto o caminho. Para encerrar, quero deixar uma palavra de Atos mostrando isso. Olha só, palavra de Atos sobre Cristo, sobre o arrependimento, diz assim, Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Arrependam-se e voltem-se para que Deus dê o tempo de descanso, o tempo de quietude, o tempo de vigor, o tempo de salvação. Isso nós temos em Cristo, está escancarado para nós. A gente só tem que abrir mão da nossa natureza e lutar contra ela e nos voltar a Deus, e nós vamos experimentar coisas maravilhosas dele. Tenho certeza disso. Que Deus nos ajude a ouvir as suas repreensões, a ouvir os seus convites e a não resistir mais, sempre nos voltar, para que a gente possa experimentar tudo de bom que Ele tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.